Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do programa Fala Pai. Fala Pai Podcast, né? Um programa que a gente fala de atividades e paternidade cristã, acima de tudo. E a gente né? fala, né, Renan? A gente fala, Fala, né? pai fala. A gente busca falar bastante e exercitar esse falar, né? Que é pelo falar e principalmente pelo ouvido, e é o ouvir de Deus que a gente consegue perpetuar muitas coisas boas. E que bom que é fala pai, né? Ou seja, é a fala de um pai. Não é uma fala qualquer, uma fala de conversa. Ué, não é a fala do pai pra gente? Também. A fala do pai e a fala nossa, de pai para o filho. Eu sou Renan Cirilo Alves, do @ReCirilo em todas as redes sociais. Estou aqui com Fábio Hertel, o @Fábio Hertel oficial no Instagram. Instagram somente. Fábio, já indo direto ao ponto, a gente começou a conversar várias coisas aqui nos episódios anteriores. Sim. E ficou um assunto pendente ali, né? Que é a questão de o que fica de verdade, né? O que a gente deixa de verdade. Será que o patrimônio é suficiente para comunicar uma intencionalidade, para comunicar algo que é vindo do céu para os nossos filhos? Por exemplo, poxa, meu pai era um homem dependente do Senhor, ele era um cara extremamente caridoso e realizava o que era para ser realizado dentro do reino de Deus, e agora eu tenho aqui um patrimônio. Será que isso comunica alguma coisa para nossos filhos? Olha que legal, cara. Hoje eu trabalho também como consultor de empresas e dou mentorias e tal. E uma das perguntas que eu costumo fazer é para as empresas, se a empresa acabar, o que vai sobrar? O público, o cliente vai sentir falta? Ou vão falar, que, graças a Deus, menos uma aí para poder atrapalhar a vida da gente, né? Ou para pegar o nosso dinheiro. Ainda bem que caiu, né? O que sobra depois se a empresa fechar hoje? Qual o legado? Então, cara, eu acho assim, eu entendi que a maturidade vai mostrando que até certa fase da vida da gente, vamos supor assim, de forma didática, tá? Essas coisas são construídas concomitantemente. Certo. Mas vamos lá, de forma mais com a ênfase, uma parte da nossa vida a gente precisa se dedicar de fato a deixar aquilo que a gente chama de herança, né? A gente é a fase tem mais força, mais energia, a mais produtividade, a gente gera mais riqueza. Então, é o tempo adequado para você gerar a riqueza e deixar a herança. Agora, chega uma fase, cara, eu acho que eu estou nessa fase agora, né, os cabelos brancos vão aparecendo. Mais, as né? Cãs. Não, mas não tem problema, porque meu trato com Deus é terminar a carreira com cabelo. A cor a gente negocia. Tem que ter cabelo, né? Tem que ter cabelo tá tudo certo. Então, assim, eu estou nessa fase, eu acho que da construção do legado. Um pouquinho diferente. Tudo é bom. Alguém poderia perguntar, mas o que você quer deixar para os seus filhos? Herança ou legado? Eu responderia, os dois. Eu quero deixar herança, que tem a ver com as questões do patrimônio, financeira, para tentar aliviar um pouco a vida das minhas filhas, para que elas comecem a jornada dela de uma forma mais suave e possam, de fato, avançar e cumprir os propósitos de Deus, sobre esse aspecto. Agora, eu também quero deixar legado. Legado tem a ver com valores. Legado tem a ver com a influência que elas vão exercer, que eu exerço nelas e que elas vão exercer no mundo, né? Então, eu tenho uma conceituação bem legal sobre herança e legado, que é muito fácil entender. Herança é tudo aquilo que você se esforça para trabalhar e deixar para os seus filhos, mas que na sua ausência, de alguma forma, se eles não administrarem bem, acaba, Renan. É temporário, aquilo acaba. Se os meninos não tiveram a cabeça boa, e a gente ouve isso no noticiário das famílias aí todos os dias, acaba. E legado? Já é um pouco diferente. É aquilo que você se esforça, aquilo que você deixa na vida dos seus filhos, mas quanto mais eles usam, mais multiplica, mais cresce e mais transborda na vida das pessoas. Eu estava pensando aqui, então quer dizer que herança é coisa material e legado coisa imaterial. Não necessariamente. Porque de repente a gente insiste para perpetuar um comportamento no nosso filho e aquele comportamento ou aquele valor, se não for para frente, então acaba também, vira herança e pode acaba, acabar. né? Pois então não somente aí a questão material também ela e o imaterial também pode ser algo que se acaba, né? E aí no episódio anterior a gente falou muito sobre a questão de
aliança de Deus, sobre descendência, sobre uma proposta perpétua da parte de Deus. E aí, olhando para a história e para a construção que Deus veio desenrolando na humanidade, a gente já falou aqui lá atrás que a experiência que Deus teve com Abraão, ela foi assim, um marco, um início, né? Foi ali uma cerimônia, vamos dizer assim, um memorial, um registro. Um divisor de águas. Divisor de águas. Você matou a charada. Por mais que tenha sido Moisés que... Obrigado pelo trocadilho, Tá bom, mas vai não lá. estou falando de Abraão, né? Não me Certo. confunde não, que daqui a pouco eu vou pagar a mica aqui. Mas em Abraão, inclusive os teólogos falam que Gênesis 12:2 é a dobradiça da Bíblia. Tudo que acontece antes aponta para Gênesis 12:2 e tudo que acontece depois de Gênesis 12:2 é o cumprimento daquela promessa, daquela aliança, onde Deus ali inicia um processo de construção de um povo próspero e institui a questão do abençoador ou da bênção. Ser tu uma bênção. Certo. Mas Abraão morreu, mano. E aí é a sua pergunta, o nosso tema de hoje. E quando o patriarca se ausenta, falta, o que vai ficar? Então, aí nós começamos a construir, já demos um spoiler ali atrás, que ele pode deixar no mínimo 2 coisas, 2 frutos. Ou ele deixa herança, ou ele deixa legado, 3 coisas. Ou ele deixa os 2. Né? E hoje, o meu entendimento é que eu quero deixar os 2 para minhas filhas. Eu quero deixar herança e legado. E o mais importante, essa visão, Renan, essa é uma coisa que eu aprendi recente também, né? Da gente achar que é só para os nossos filhos, ela é muito tacanha. É muito pequena. É muito particular e se vacilar, ela vai ser muito... limitada e egoísta. Ok? O que Deus espera da gente é que a gente deixe herança e legado para a próxima geração. Aí a chapa esquenta. Como que eu posso contribuir de forma positiva, intencional, participativa, atuante, presente, e que eu vou abençoar a próxima geração deixando herança e legado, não só para os meus filhos. Entendeu? Então, essa visão a gente precisa adotar, porque essa é a visão do reino. Essa é a visão do reino. Eu vejo que os povos que têm essa visão mais abrangente, que é lógico que vai deixar algo muito especial ali para os filhos, mas nós temos que ter a visão do reino, do corpo, da igreja, né? Então, do povo de Deus, da família de Deus. Essa é a nossa identidade. Fala aí. Então, quando Abraão ausenta, é muito legal perceber que ele, na minha opinião, deixou as 2 coisas. Ele deixou herança e legado. E tem um texto que fala... Era até uma coisa que eu ia te perguntar, Fábio. Qual é o exemplo que a gente vê que ele deixou? O que ele... Logicamente que a Bíblia já mostra tudo, mas de forma prática. O que Abraão deixou e o que Isaac perpetuou? Tá. Não é esse texto que eu vou ler agora, mas um texto que eu li, inclusive, hoje de manhã, fala que na morte de Abraão, ele deixou tudo que ele tinha para Isaac. Ele deu uns presentes lá para os outros meninos, mas deixou tudo que ele tinha para Isaac, né, de forma muito tácita ali. E nesse texto, quando aponta a morte de Abraão, diz assim, em Gênesis 25:11, depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaac, seu filho. Isaac habitava junto a Beer-lahai-roi. Então, quando o patriarca falta, o rollout começa a acontecer. O primeiro rollout aqui. Né? Então Deus abençoou Abraão, desafiou Abraão, eu vou te abençoar, eu vou começar o projeto, mas seja você uma bênção na vida das pessoas que estão ao seu lado. E quando Abraão faltou, dentro da humanidade dele, acontece agora o primeiro rollout, que é Deus então também abençoando Isaac. Quando você vai ver o registro da bênção de Isaac, é a mesma bênção de Abraão, a mesma. Eu vou te abençoar, a sua descendência, a sua posteridade, eu vou chegar junto com você e você vai prosperar, meu filho. Então, Isaac não só foi abençoado pelo pai, Abraão, de sangue, pai biológico, como também foi abençoado por Deus, o pai espiritual. Então, Deus está investindo, cara. Deus está investindo na próxima geração. E a gente vê que Isaac não só se apropriou da herança, mas também do legado. E aí tem um detalhe muito importante. Bom, nós já estudamos aqui em outro episódio, quando lemos lá de forma muito clara que Isaac prosperou
e enriqueceu. Duas coisas distintas. Ele prosperou com influência, com abrangência, em todas as áreas da vida dele, mas também financeiramente. E não só enriqueceu, mas enriqueceu dando um fruto a 100 por 1. Isso dá 10.000% de resultado num ano, Renan. Uma coisa exponencial, coisa que só Deus pode fazer na nossa vida, não é verdade? Sim. Então, Isaac sim se apropriou dessa herança e multiplicou. Agora tem um detalhe, cara. Tem um detalhe que eu amo. O pulo do gato? O pulo do gato. O pulo do gato é aqui. Porque quando você lê a história de Abraão, em todos os textos vai estar escrito assim, que eles eram nômades, ok? Eram peregrinos, e aí, quando Abraão chegava num novo local, na nova cidade, está lá nos textos registrados sobre Abraão. Então, Abraão edificou, não, ele fala, armou as tendas e edificou altares. Primeiro fez a tenda. Abraão armou tendas e edificou altares. No outro texto, Abraão armou tendas e edificou altares. E assim foi na história de Abraão, sempre nessa sequência, armar tendas e edificar altares, o que é muito bom. Porque, afinal de contas, dá uma conotação aqui da nossa dupla jornada nessa vida. Que é cuidar das coisas materiais, mas também cuidar das coisas espirituais. As tendas representando as coisas materiais do dia a dia e o altar representando a nossa relação com Deus, a nossa espiritualidade. Então, tudo de bom. Mas, cara, quando chega lá na frente, depois que Abraão morre e Isaac se torna protagonista da história, o foco agora passa a ser, assume o negócio e o registro lá de Gênesis começa a falar sobre Isaac, tem um detalhe muito curioso, que lá no capítulo 26, do verso 25, fala que Isaac, à semelhança do pai, assumiu aquela postura ali de armar tendas e edificar altares, só que com um pequeno detalhe que para mim foi muito impactante. O texto fala que Isaac edificava altares e depois armava as tendas. Inverteu ali, Renan. Mudou a ordem. Mudou a ordem. E na Bíblia isso é muito importante. Não leve isso de forma muito displicente, não, porque quando a Bíblia coloca a ordem dos fatores... Nada é por acaso ali, nada é por acaso. Uma coisa é Barnabé e Paulo e outra coisa é Paulo e Barnabé. Quando a Bíblia coloca em primeiro lugar, você pode ter certeza que a ênfase ali é a importância que ela está dando. Então, esse é o nosso sonho, Renan. O meu sonho é que as minhas filhas possam ter herança e legado, mas que elas façam ainda mais do que eu, que elas dêem upgrades em todas as áreas. E foi isso que Isaac fez como um bom sucessor. Aqui é um tema bom para a gente estar discutindo também, né? Se nós estamos deixando herdeiros ou sucessores. É um outro tema, anota aí para a gente poder... Isso aí fica já de dica para o próximo episódio, ou próximos episódios, ou né? próximos episódios, isso é muito importante. Mas ele, como um bom sucessor, ele deu um upgrade. E eu vejo que lá na frente, Jesus, ele se alinha muito mais à proposta da gente deixar sucessores do que herdeiros. Sabe como? Quando ele fala assim, olha, é o seguinte, eu vou embora, eu vou voltar para o Pai, mas vocês vão ficar aqui e vocês farão as coisas que eu já fiz e farão coisas ainda maiores. Renan, isso é papel de sucessor, cara. Herdeiro não faz coisa maior, não. Desculpa. Herdeiro, o máximo que ele vai fazer é aproveitar lá no berço esplêndido, usufruir, se, como eu falei, se não administrar bem, até acabar com aquela herança ali, né, com o valor que o pai deixou. Mas o sucessor não. O sucessor faz coisas maiores. E quando eu olho para a experiência de Isaac, eu vejo que é um bom exemplo de sucessor. Ele herdou tudo aquilo que o pai deixou, toda a sua relação com Deus, a espiritualidade, os bens, as fazendas, tudo. Mas ele trocou a ordem quando ele apresenta o foco maior em edificar os altares e depois armar suas tendas. E aí, para encerrar o nosso episódio de hoje, eu fiz aqui uma série de paralelos entre tenda e altar, né? Então, a tenda, o verbo usado lá na Bíblia é armar tendas, né? Só que a tenda aponta para o que é efêmero, para o que é passageiro da nossa história. Vamos combinar, né, que a gente não vai levar nada mesmo, é muito fugaz. A gente pode deixar a maior herança do mundo, um dia vai acabar, porque a gente vai passar e não vai levar nada disso aqui. Então, a tenda me aponta para essa importante construção, mas
algo mais efêmero, passageiro, volátil, né? E o curioso é que armar, ele tem um contraditório, ele tem um antônimo, que é desarmar. Então, nesse sentido, você pode armar, pode desarmar, pode voltar a armar, e você pode armar um negócio aqui, não dá muito certo, você desarma, arma em outro lugar, né? Porque você tem essa versatilidade na tenda. Você pode armar em vários lugares, ou você pode estar aqui como um profissional de podcast, mas daqui a pouco você pode armar essa tenda em outro lugar e Deus vai te abençoar e tudo tá tudo tudo certo. Tá tudo certo. Agora, o altar não, Renan. O altar, o termo que está lá é edificar. E edificar, ele aponta para o que é eterno, para aquilo que é duradouro, que é imutável. Pensa no altar que você constrói para Deus, aquilo vai ficar para sempre, cara. Aquilo é eterno, aquilo é vereda antiga. E o curioso é que edificar não tem um antônimo ou contraditório ali direto, não tem um desedificar. Você não destruir, né? Aí é outro verbo. Mas o desedificar não tem. O que aponta para essa... Você não desconstrói, né? Você pode destruir, talvez. Pode destruir. Mas desedificar, você não vai desedificar. Ou você edifica, ou você faz outra coisa, né? Então, isso aponta para essa perenidade, para essa coisa de longo prazo, para essa sustentabilidade. O que eu quero deixar para minhas filhas? Tendas e altares. E que bom que elas possam edificar primeiro, como Isaac fez, os altares. E depois as tendas vão acontecer naturalmente. E as coisas vão acontecendo, né? É isso. Então, Fábio, o que nós estamos deixando para os nossos filhos, né? Será que é herança ou legado? É algo que a gente falou lá no outro episódio e a gente continuou falando aqui. E eu fico feliz que a gente tenha essa intenção, né? Então, os nossos filhos aqui em 2040 estão assistindo esse vídeo. Isso. Né? Essa é uma coisa legal, cara, né? Porque nós temos audiência, mas os nossos filhos e netos vão estar assistindo. Isso aqui é um vovô recorte Renan. histórico, né? Do que a gente tem de intenção de deixar para os nossos Vovô filhos. Renan tinha até cabelo naquela época. Pois é. Então, olha, que vocês possam desfrutar muito, né, dos seus filhos e principalmente desfrutar do que vocês estão deixando para eles. Eu acho que vale a pena, né, Fábio? Sim. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. E é muito real isso. Então... E a minha oração é assim, essa câmera está funcionando, Renan? Tá. Então, deixa eu olhar lá, olhando nos seus olhos agora e falar o seguinte, a minha oração é que você seja agraciado por Deus e você, de fato, possa deixar herança e legado para os seus filhos. Que você possa construir altares na presença de Deus, porque é ali que a revelação vem, ali que a bênção vem, é ali que o sacrifício acontece, é no altar do Senhor que a coisa acontece. E que você possa construir muitas tendas, que você possa esticar as cordas das suas tendas e ampliar o seu espaço, porque a bênção de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, sobre a vida dos seus filhos e sobre toda a sua descendência. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, né, Fábio? Que o Senhor continue derramando de sua sabedoria, de sua graça, de sua misericórdia em todas as nossas vidas. Amém? Amém. Então, manda lá um feedback pra gente, como que esse conteúdo tem colaborado com a sua vida e @Recirilo e @Fábio Hertel Oficial no Instagram. Aguardamos o seu contato e seguimos falando aí do que o Senhor tem feito em nossas vidas, através dos nossos filhos e em nossas vidas para os nossos filhos. Ótimo. Até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.